Olá, queridos alunos! Essa semana trabalharemos a habilidade de resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Então, lembrem-se que, como nós já trabalhamos anteriormente, os números racionais são todos os números que possam ser escritos em formas de fração. Então, nós vamos aprender essa semana a resolver problemas de adição e de subtração, ok? Com a representação fracionária. Então, a princípio, nós vamos falar na aula de hoje sobre a adição de frações. Então, primeiro nós vamos falar sobre a adição de frações com denominadores iguais. Então, nós temos aqui, por exemplo, 2/8 mais 1/8. Então, observem que eu tenho uma adição e as frações, elas possuem denominadores iguais, ok? Então, se eu fosse representar esta adição em forma de desenho, ficaria como? Então, ó, de amarelo eu tenho 2/8. Então, de 8 partes, eu pintei 2 de amarelo. E de azul aqui eu tenho a representação da segunda fração, que é 1/8. Então, eu pintei uma parte de um total de 8. Então, olhando aqui, ó, se eu quisesse, né, representar esse 2/8 mais este 1/8, qual seria o resultado? Eu teria como resultado 3/8. Por quê? Porque eu tenho 3 partes pintadas de um total de 8 partes, ok? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Então, ó, 2/8, 1/8, ok? E aqui o resultado, ó, deu 3/8. Então, observem o seguinte: 8º, 8º, 8º. Então, ó, se aqui eu tenho 8 como denominador, o resultado também vai ter que ter 8 como denominador. E aqui, ó, 2 mais 1 igual a 3. Então, o que eu fiz aqui na realidade, né? Na hora de eu resolver a adição, eu copiei o denominador, que é 8, e resolvi aqui em cima os numeradores. Mais um exemplo: 3/10 mais 4/10. Então, ó, observem que ainda os denominadores, eles são iguais, ó, 10 e 10. Então, se eu fosse representar em forma de desenho, ficaria como? Então, ó, de verde eu tenho 3/10, ok? E de amarelo, né, mostarda, aqui eu tenho 4/10. Então, eu tenho 3 partes pintadas de verde, de um total de 10 partes. E de amarelo mostarda, eu tenho aqui 4 partes pintadas de um total de 10 partes. Então, se eu adicionar essa parte verde com essa parte amarelo mostarda, eu vou ter como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 o quê? 7/10, porque eu tenho 10 partes aqui no total. Então, observem novamente, ó, 10, 10. Então, o denominador como resultado também será 10. 1 mais 4 é igual a 7, ok? Mas, professora, e se eu tiver uma adição de frações com denominadores diferentes? Então, vamos aqui a um exemplo: 2/4 mais 4/6, ok? Vamos observar, então, a representação em forma de desenho. Como ficaria a representação de cada uma? Então, observem que aqui eu tenho, ó, duas figuras, e essas figuras, elas são exatamente do mesmo tamanho, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho 2/4, ou seja, eu dividi esta figura aqui em 4 partes iguais e eu pintei 2 de amarelo. E nessa segunda fração aqui, ó, de 4/6, eu peguei a mesma figura, ó, só que eu dividi em 6 partes e pintei 4, ok? O que eu vou observar aqui? Eu vou observar aqui, ó, que esta parte aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço dessa figura,
ela possui o mesmo tamanho, ó, só olhando aqui, ó, ela possui o mesmo tamanho que essa parte aqui desse segundo desenho? Só de olhar eu sei que não, né? Por que não? Porque se aqui eu dividir em 4 partes, os pedaços eles são maiores. Aqui eu dividi em 6 partes. Então, se eu dividir em mais partes, significa que os pedaços eles se tornaram menores, ok? Por exemplo, eu posso pegar uma pizza e dividir a pizza em 8 pedaços, né? 8 fatias, que é o que vem da pizzaria. Mas eu poderia dividir em quatro fatias só. Só que dividindo em menos fatias, as fatias consequentemente seriam maiores, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, ó, eu dividi em mais partes. Então, o que acontece? Cada pedaço aqui, ó, acabou ficando menor que o da outra fração aqui. O que acontece aqui? Como os tamanhos, como os pedaços aqui, ó, eles não possuem o mesmo tamanho, eu não posso resolver como eu resolvi aqui, ó. Nesse exercício. Por que nesse exercício aqui, ó, eu somei os de cima e copiei o denominador? Porque, ó, todos os tamanhos, né, todas as partes eram do mesmo tamanho, então eu podia fazer isso. Nesse caso aqui, elas não são do mesmo tamanho, então eu não posso somá-las como eu fiz no exercício anterior. Então, como que eu vou resolver isso daqui? Prestem bastante atenção agora, ok? Não é difícil, mas precisa atenção. Então, nós temos a fração 2/4 e nós temos a fração 4/6, ok? Então, eu só posso resolver daquele jeito se os denominadores, o primeiro jeito que a gente fez, eu só posso resolver daquele jeito se os denominadores, eles forem iguais. E aqui a gente tá vendo que eles não são iguais. Porém, tem um jeito de deixá-los iguais, que é descobrindo a fração equivalente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, a fração equivalente a gente já tinha visto em exercícios anteriores. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso achar a fração equivalente a 2/4 e a fração equivalente a 4/6, de maneira que os denominadores, eles sejam iguais, ok? Então, como que eu posso fazer aqui? Eu tenho duas maneiras de resolução nesse momento, ok? Eu posso multiplicar a fração 2/4 aqui por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. E eu posso multiplicar a fração 4/6 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até encontrar a fração equivalente, ok? Mas existe um outro jeito mais fácil, que nós aprendemos também na semana passada, ok? E que jeito é esse? Eu posso calcular aqui, ó, qual é o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. É o jeito mais fácil. Então, ó, eu vou calcular aqui, ó, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, ok? Olhando aqui os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, eu vou encontrar qual é o menor valor entre eles aqui, comum entre eles. Então, eu achei o 12, ok? Pausem o vídeo e processem essa informação, ok? Então, vamos repetir de novo. Como os denominadores, eles são diferentes, eu preciso deixá-los iguais, né? Então, eu vou ter que achar a fração equivalente a 2/4 e a fração equivalente a 4/6, de maneira que o denominador aqui, ó, o número de baixo, seja igual nas duas frações. Qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Calculando o mínimo múltiplo comum entre esses dois números aqui, ok? Então, eu fiz os múltiplos de 4 e eu fiz os múltiplos de 6 e encontrei o 12. Então, vamos lembrar lá a definição de frações equivalentes, ok? Diz o seguinte, que para mim achar a fração equivalente a 2/4, eu vou multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo número natural, ok? Então, ó, nós descobrimos aqui que o mínimo múltiplo comum,
entre o 4 e o 6 é o 12. Então, significa que eu vou ter que transformar esse 4 em 12. Eu vou transformar esse 4 em 12 através de uma multiplicação. Esse 4, para virar 12, eu vou ter que multiplicar por, 1, 2, por 3. Se eu multiplicar embaixo por 3, que é o denominador por 3, eu vou ter que multiplicar o numerador também. Então, nós vamos ter a fração equivalente, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, a fração 6/12 é equivalente à fração 2/4. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na segunda fração aqui. Então, esse 6 aqui, para ele virar 12, eu multipliquei por 1 por 2. Então, se eu multipliquei por 2 aqui embaixo, no numerador eu também vou multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2 vai ser igual a 8. E 6 vezes 2 é igual a 12. Agora, observem, eu achei a fração equivalente a 2/4, eu achei a fração equivalente a 4/6, ok? Agora, eles são iguais aqui, não são? Então, eu posso fazer como no exercício anterior. Se eu tenho 12 de denominador, 12 de denominador, o resultado vai ter 12 de denominador. E eu faço o que aqui em cima? Eu somo os numeradores. Então, 6 mais 8 é igual a 14. Então, o resultado vai ser 14/12. Se o exercício pedisse, eu poderia simplificar aqui, ok? Essa fração. Nós vamos a mais um exemplo, ok? Então, agora nós temos a fração 5/8 mais 4/10. Então, observem novamente, que as frações, elas possuem denominadores diferentes. Então, se eles são diferentes, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar as frações equivalentes, né? E como que eu faço para achar essa fração equivalente? Então, na verdade, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10. Por quê? Porque eu achando que eles têm em comum, eu vou transformar, eu vou achar a fração equivalente. Então, calculei o MMC primeiro, então eu descobri, eu achei aqui o 40 como mínimo múltiplo comum. Agora, eu vou achar a fração equivalente a 5/8, onde o denominador seja 40. O que acontece? Em exercícios anteriores, foi feito um exercício assim para vocês. Calcule a fração, determine a fração equivalente, cujo denominador seja 21, né? Da fração 1/3, por exemplo. Determine a fração equivalente a 2/5, cujo denominador seja 20. Então, aquele exercício era um treino para esse daqui. Então, vocês vão achar a fração equivalente a 5/8, cujo denominador seja 40. Então, muito simples, né? Para este 8 virar 40, eu multipliquei por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Então, se eu multipliquei 8 por 5, o 5 eu também vou multiplicar por 5. Então, 5 vezes 5, 25. E 8 vezes 5, 40. Agora, nós vamos achar a fração equivalente a 4/10. Então, para esse 10, ele virar 40, eu multipliquei por 1, por 2, por 3, por 4. Então, o numerador eu também vou ter que multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16. E 10 vezes 4, 40. Agora, observem, que nós temos agora os dois denominadores, eles são iguais. Então, se eles são iguais, eu vou copiar o denominador, que é 40, e vou somar os numeradores, ok? Pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Se vocês entenderam, continue o vídeo. Se ainda ficou dúvida,
pausa o vídeo e volta para ouvir de novo, para que fique bem claro essas informações, ok? Agora nós vamos falar sobre a subtração de frações com denominadores iguais. A regra, pessoal, é basicamente a mesma, ok? Então, ó, eu tenho 8 décimos menos 3 décimos. Então, imagine a seguinte situação. Eu peguei uma pizza, né? Então, essa pizza, ela tá dividida em 10 partes. Eu peguei 8 fatias. Só que eu não consegui comer as 8 fatias. Eu deixei sobrando 3. Então, ó, 8 décimos, que foi o que eu peguei inicialmente, menos 3 décimos, que foram a quantidade de fatias que eu não consegui comer. O que eu vou fazer? Eu quero saber quanto é que eu comi, então, né? Se eu peguei 8 décimos e eu não consegui comer 3 décimos, quanto da pizza eu comi, ok? A regra é que ela é basicamente a mesma da adição, tudo bem? Então, ó, nós temos aqui, ó, 8 décimos e aqui eu tenho 3 décimos. Os denominadores, eles são iguais, estão vendo? Então, significa que o resultado vai ter que ser 10, né? Porque a fatia, ela foi dividida em 10 partes. Então, se eu comi 8, né? Se eu peguei 8, na verdade, e eu só consegui comer uma quantidade, sobrou 3, então se eu peguei 8 e eu deixei sobrar 3, então eu vou fazer a continha de menos. Quantas fatias de pizza eu consegui comer? Eu consegui comer 5 décimos, ou seja, né, a fração equivalente à metade da pizza. Mais um exemplo aqui, que essa é bem fácil. Então, nós temos 16/24 menos 7/24. Então, observem que aqui nós temos, ó, o mesmo denominador, 24 e 24. Então, o resultado vai ter que ter 24. 16 menos 7, sobrou 9. Então, 9/24. Então, observem que a subtração com denominadores iguais é a mesma coisa que a adição, né? O que vai mudar? Só vai mudar a operação aqui. Então, ó, se os denominadores, eles são iguais, eu copio o denominador. E aí, eu faço a operação aqui em cima. Que operação que eu tenho aqui em cima nesse caso? A de subtração. Então, 16 menos 7. E eu coloco o resultado. Mas e se eu tiver, professora, subtração de frações com denominadores diferentes? Como é que eu vou resolver, por exemplo, 8/12 menos 2 décimos? Eles são diferentes. Eu posso subtrair, então? Lá na adição não podia, mas aqui eu posso? Não, continuo não podendo. Eu só posso resolver uma adição e uma subtração de frações se eles possuírem os denominadores iguais. Como aqui eles estão diferentes, o que eu vou precisar fazer? Igual na adição que a gente viu anteriormente. Então, eu vou ter que achar a fração equivalente a 8/12 e a fração equivalente a 2 décimos, de maneira que os denominadores, eles sejam iguais. Então, como que eu vou achar esse denominador comum? Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre 12 e 10. Ok? Então, nós temos aqui os múltiplos de 12 e os múltiplos de 10. O que eles têm em comum é o 60, certo? Então, vamos lá. Então, esta fração, a fração equivalente a 8/12, ela precisa ter como denominador o 60. Então, eu vou multiplicar esse 12 por quem? Ó, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Então, 8 vezes 5 vai dar 40. E 12 vezes 5 já tá aqui, ó, 60. Menos, agora eu vou achar a fração equivalente a 2 décimos. Para esse 10 virar 60, eu multipliquei por 1, por 2, por 3,
por 4, por 5, por 6. Então, ó, se eu multipliquei aqui embaixo por 6, em cima no numerador eu também vou multiplicar por 6. 2 vezes 6, 12, e o 10 vezes o 6, 60. Agora que elas possuem, né, denominadores iguais, o que eu vou fazer? Copio o denominador, então, ó, 60, e resolvo os numeradores. 40 menos 12 é igual a 28/60. Poderia simplificar se eu quisesse ou se o exercício pedisse, ok? Mais um exemplo. Então, eu tenho aqui 5 décimos menos 1/8. Então, o que acontece aqui? Novamente, os denominadores, eles são diferentes. Então, eu preciso achar a fração equivalente a 5 décimos e a fração equivalente a 1/8, de maneira que os dois denominadores dessas frações sejam iguais. Então, eu tenho que achar um denominador comum. Então, eu vou calcular um mínimo múltiplo comum entre 10 e 8. E eu encontrei aqui o 40. Então, vamos lá. Esse 10 para virar 40, eu multipliquei por 1, 2, 3, 4. Então, o numerador eu vou ter que multiplicar por 4 também. Então, 5 vezes 4 deu 20. E aqui o 10 vezes o 4, 40. Copio o sinal de menos, vou achar a fração equivalente agora a 1/8. Então, para este 8 virar 40, eu multipliquei por 1, 2, 3, 4, por 5. Então, o numerador eu também vou multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5, e o 8 vezes 5, 40. Agora, observem que eu tenho, ó, os denominadores agora são iguais, não são? Então, eu copio o denominador e resolvo a subtração dos numeradores. Então, 20 menos 5 é igual a 15. Ok? Se ficou com dúvida ainda, volte e assista novamente a explicação. Ok? Até a próxima aula.